vamos lá. Nós vamos falar de chá fitness, ó. Esse chá lindão aqui, ó. Que embalagem linda, né, gente? Cada dia que eu olho, eu fico mais apaixonado por ela. É um chá extraordinário. A nossa diretora de relacionamento, a Tati, ela sempre fala que esse é o verdadeiro queridinho dela, né? Bem, gente, vamos falar dele para fechar a semana falando de chá. E aí eu vou entrar nos assuntos bombásticos aí, para vocês chocarem de vez. E a gente tá adentrando aí já para o final do ano, já a gente entra no terceiro trimestre, quarto trimestre, a gente está no terceiro trimestre, entra no quarto e a coisa pega fogo, né? Então vamos lá, chá verde que tem na composição, ele tem grandes quantidades de antioxidantes, ele tem cafeína, tudo isso favorece o estímulo energético, acelera o metabolismo, favorece a queima de gordura de modo geral, né? Contém quantidades consideráveis de vários minerais, como potássio, manganês, ácido fólico, algumas vitaminas como C, B1, K, B2, e, enfim, também tem vitamina C, vitamina E, que tem benefícios extraordinários aí para a pele, para a elasticidade e o anti-envelhecimento precoce, né? O anis estrelado, que é um charme muito forte que tem no Poderoso Chá Fitness, que tem uma ação super interessante relacionada a gases, a doenças respiratórias, gripes, resfriados, bronquite. Ele tem uma ação muito forte. Olha o Cássio lá com o Chá Fitness na mão. Bronquite, ele também é rico em vitamina A, vitamina C, vários minerais como ferro, magnésio, cobre, cálcio. É um item extraordinário, é um estimulante, né? Ele trabalha sobre várias enzimas digestivas que são úteis na desintegração das partículas de alimentos e ajuda no processo digestivo, ou seja, quando você se alimenta, ele favorece essa desintegração. Obviamente, o intestino funcionando bem, ele também vai favorecer para que você... Deixa eu fechar os áudios aqui. Também vai favorecer para que você absorva melhor esses nutrientes, né? E você tenha mais acesso a todos esses nutrientes. Você tem a canela também na composição, que previne e combate o diabetes, controlando os níveis de açúcar no sangue e aumentando a sensibilidade da insulina, uma coisa que a gente fala quase todos os dias, né? Contribui também, é muito óbvio, né? A canela, ela contribui muito para a questão emagrecimento, ela tem uma ação muito forte termogênica. A maioria das pessoas que tomam chá fitness sentem aquele calorão, tanto por conta da canela também, né? Diminui o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, e também os níveis de triglicérides. É um forte antioxidante, tem uma ação anti-inflamatória muito poderosa, trabalha na prevenção de doenças degenerativas como Alzheimer, tumores e ajuda a combater os resfriados. Quem que nunca tomou um chá com canela, por exemplo, quando está resfriado, né? Nossos pais aí, nossos avós sempre nos recomendaram esse tipo de consumo. Você tem o gengibre, que é uma raiz medicinal extremamente poderosa no mundo inteiro. Muita gente consome gengibre diariamente, é recomendação médica, inclusive. Muitos médicos aí, ortomoleculares, os médicos nutrólogos, os próprios nutricionistas também recomendam o uso de gengibre diário. Ele tem uma ação bactericida muito intensa, é um poderoso antioxidante, é termogênico, ele é referência quando você fala em problemas estomacais, por exemplo. Ele combate enjoo, gases, indigestão, náusea, perda de apetite. O gengibre, para vocês terem ideia do poder dele, ele é muito usado na fabricação de medicamentos laxantes, por exemplo, antigases e antiácidos. Ele tem uma ação super interessante. Ele, com esse poder anti-inflamatório, também tem essa ação antimicrobiana, favorece a saúde bucal, favorece pessoas que têm artrite, dores musculares, infecções respiratórias, tosse, asma, bronquite.
tem um efeito diurético super interessante. É um baita de um termogênico, ele junto com a canela, que dá aquele calorão, a pessoa fica super agitada com o chá fitness em mãos. E isso favorece, obviamente, a perda de gordura. E aí você tem um hibisco que faz aquele arremate, né? Com a sua ação super diurética, diminuindo a pressão arterial, previne o estresse, combate doenças cardiovasculares, reduz a criação de células de gordura. Isso é muito interessante porque a célula de gordura ela cresce e quando você emagrece ela diminui, mas ela continua lá. E quando você tem uma alimentação desenfreada, você tem a criação de novas células de gordura. Vai ficando cada vez mais difícil você perder peso. E ele tem essa ação super interessante, bloqueando essa multiplicação desse tipo de célula. Obviamente, já tem toda essa função cardiovascular. E resumindo, falando do chá fitness super rápido, é um poderoso chá, muito interessante, estimulante, termogênico, que dá aquele empurrão para frente para quem precisa de energia, às vezes no pré-treino, às vezes no dia a dia. A Tati, por exemplo, ela toma de manhã. Ela gosta de tomar que o dia dela já fica acelerado e isso favorece demais a perda de gordura. Esse chá, combinado com outros produtos, traz uma ação super, super interessante. E eu vou abrir para vocês fazerem a pergunta do chá. Quem tem dúvida, pergunte, que a gente vai entrar nos outros assuntos para ficar o mais rápido possível. Mas alguém tem alguma dúvida sobre o chá fitness, algum esclarecimento, pode perguntar, perguntem aí, e a gente vai entrar nos outros assuntos para vocês não dormirem essa noite. Vão ter que tomar a dose dobrada de Natural Sleep. Manda aí. O que vocês têm de dúvida? Deixa eu ler o chat. Presida? Sim. Manda, Ricardo. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem e você? Bem, graças a Deus. Tudo em paz. Vamos lá. Eu estava lendo sobre o chá fitness desses dias e eu comecei a vender bastante dele, né? Uhum. E ele fala uma parte interessante, mas que se a gente não prestar atenção, confunde. Ele é um chá poderoso em termogênese, mas ao mesmo tempo fala que ele não afeta a pressão arterial por conta do efeito diurético. Procede essa informação? Tá. É uma informação que tem sentido, só que ela precisa ter cautela. Veja bem, eu que sou hipertenso, eu consumo medicação, certo? Diariamente. Então eu tenho vida normal. Eu posso tomar o produto que eu quiser, porque eu já tomo a medicação para controlar a minha pressão. Pessoas que têm variação de pressão, primeiro que ela precisa procurar um médico. Segundo, que se ela precisa manter a rotina, porque às vezes o remédio não funciona, o uso do chá fitness deve ser um uso observado. Então, por exemplo, a pessoa pode tomar uma dose menor e observar a movimentação da sua pressão. Se a pressão subir, a pessoa pode ou reduzir a dose ou parar. Essa ação diurética que favorece o ajuste da pressão, ela procede. Isso é muito real. Então, o uso do chá fit para pessoas hipertensas deve ser um uso com cautela, tá? E quando a pessoa é hipertensa, é uma coisa que eu falo, isso é muito óbvio, porque eu sou hipertenso. Você faz uso de medicação. Eu uso a minha medicação e mantenho a minha pressão redonda. Inclusive, eu monitoro a minha pressão. Às vezes, ela altera em picos de agitação. Às vezes, eu recebo uma notícia que eu não me agradei da notícia, coisa do trabalho, por exemplo, no dia a dia, a minha pressão ela dá uma oscilada. Então, é muito ligado ao estado emocional, no meu caso, por exemplo. Então, o chá fitness, ele é muito útil, mas ele deve ser observado nesse detalhe aí, tá? Mas eu posso fazer, então, por exemplo, a pessoa fala, não, eu quero tomar o chá, mas eu sou hipertenso. Eu posso fazer, digamos que uma jogada de usar um outro produto junto para que esse produto possa favorecer a questão da pressão arterial, como, por exemplo, o SB Plus Power? Sim, o SB Plus Power, o próprio chá de hibisco, né? Ele solúvel, tem uma ação super interessante.
Às vezes a pessoa faz um uso casado e favorece. Então, o que você deve dizer? A pessoa fala, eu sou hipertenso. Você é hipertenso? Você toma medicação? Sim, tomo. A sua pressão oscila, esse chá é termogênico, ele pode favorecer a pressão subir. Então, se você for usar, use com cautela e observe a movimentação da sua pressão, entendeu? Beleza, valeu. Tá bom? Obrigado. Valeu, queridão. Deixa eu ver aqui as perguntas. Renato, vendi um chá glico para um cliente com intenção de baixar a glicose e ele disse que não baixou. Será que poderia indicar a ele? Me diz aí. Esse baixar a glicose, ele é diabético, Cássia? Sim, a glicose dele hoje mesmo estava 300. Ele faz quantos dias está usando chá? Já tem uns 15 a 20 dias já, Renato. E não baixa? Não, fica oscilando 200, 300, sabe? Diz ele Sim, que sim. estava tão animado quando ficou, né? Teve uma explicação do produto que eu dei para ele. Ele estava com muita esperança que fosse baixar, mas diz ele que não conseguiu baixar. Sim. A maioria das pessoas tem um resultado muito positivo com o glico, relacionado ao diabetes tipo 2 aí no caso. Uhum. Essa oscilação, ela pode estar ligada a uma série de coisas. Às vezes o estado emocional dele, às vezes a própria alimentação que ele faz. É comprovado cientificamente que a composição do chá glico, ela favorece essa redução da glicemia. Então, o caso dele, fala para ele não desanimar, não parar de tomar, continua a tomar. Ele está tomando. Isso, fala para ele não desanimar, instrui ele a observar as oscilações emocionais dele e também o que ele anda comendo. Porque a causa do diabetes dele são causas diferentes de uma pessoa para outra, e as relações também são diferentes. Então, que ele observe. Você pega um medicamento como o Glifage, por exemplo, que é um medicamento para reduzir a glicemia, é um medicamento para diabético. E tem diabéticos que tomam e não reduz, porque a oscilação está ligada a outro assunto. Inclusive, pessoas que querem emagrecer usam o Glifage, às vezes até por receita médica para reduzir a glicemia, tá? Então, fala para ele continuar usando e observar tudo que ele puder para ele ter uma melhora. Ele é muito acima do peso? Ou não? Sim, ele é acima do peso, ele é grande, forte, e ele come muita gordura também, sabe? Não sei, Sim. coisas gordas, a comida Precisa também. ter uma mudança. Aproveita, Cássia, para entrar na mente, como a gente fala, né? Para a pessoa ter uma mudança de hábitos mesmo. A gente está falando em a pessoa viver mais. Então é essencial esse tipo de coisa, tá bom? Teria outra coisa para indicar, Renato? Um outro medicamento? Olha, assim? o emagrecedor, de modo geral, tá? Ou você pode somar com o Yacon Power e o emagrecedor, uma vez que ele é acima do peso, um SB Plus Power ou Keto, são itens interessantes para ele tomar em conjunto para ajudá-lo a perder peso. Essa perda de peso já vai colaborar para que ele tenha uma estabilidade nessa questão da glicose. Vai colaborar, né? Então a pessoa precisa também ter a sua força aí casada, tá bom? E Renato, o Lipo 8 não seria bom para ele também, um Lipo 8? Lipo 8 também seria interessante. Como é um caso bem ligado à glicemia, eu usaria um SB Plus Power ou um Keto ao invés do Lipo 8. Tá? Ah, tá. Porque aquela expressão aí que ele era bem forte, né? Com peso e tal. Sim. Aí o Lipo 8 ele faz aquela abstração de gordura. E no caso ela acabou de falar que ele come muita gordura, né? E por isso talvez a pressão dele deve estar oscilando devido a isso, né? O acúmulo de gordura que ele está consumindo. O Lipo 8 é útil para dar um choque aí, para ele perder essa obesidade toda. Pode ser uma opção também, tá? Fala com ele. Tudo bem, obrigada, Renato. Oi, Cleide, tudo bem? Eu queria falar que eu comecei a tomar o Yacon Power também, eu não tomava, né? Uhum. Aí eu comecei a tomar, né, a batata, lá e, sabe, eu medi a glicose no dia 16. Ela estava 141.
Uma semana exatamente depois eu fui medir, tomando ele, tomo 2 por dia, todos 2 no mesmo horário. Ela baixou para 105. Que ótimo, hein? Uma semana. Fantástico. Essa mudança do índice da glicemia, né? Ela demora em média uns 3 dias para mudar. Então, o uso do Yacon Power é muito interessante, porque ali no 4º, 5º dia você já vê uma mudança drástica. Eu, por exemplo, eu sempre uso, já usei e estou usando agora. Depois eu vou postar para vocês os produtos que eu estou usando. As academias abriram, eu voltei a ir à academia nessa semana e eu estou formando um combo para eu usar. Eu vou mostrar para vocês o meu antes e depois, tá? E o Yacon Power e Forskolin são produtos que eu gosto muito de usar, tá? Os dois juntos. A Mari que tem muito conhecimento, inclusive, em produtos nutracêuticos, ela escreveu aqui: o glico está sendo muito bom para o controle do diabetes do meu esposo. Apesar dele estar com problemas renais, o médico liberou os chás. Diz que toda a composição não seria ruim para o caso dele. Sim, de fato. E isso vai ajudá-lo muito mais, tenho certeza disso. A Meg, bom dia, passando para contar meu depoimento, tomando chá glico e batata Yacon. Depois de meses com a glicemia em 160, medi hoje e minha glicemia está 100, está normal. Tem 20 dias que essa minha cliente está usando. Hoje já está cadastrada. É isso, gente. É resultado. O resultado fala mais do que a voz. O resultado, ele grita. Essa batata Yacon, ele controla a glicelina? A glicemia, sim, sim. Então vou indicar para o meu colega. Pode indicar. Ele está tomando um chá. Bota batata que fica bom. Batata, eu sempre falo, pessoas que querem emagrecer ou tem problemas relacionados à glicose, pode utilizar, que ela é essencial. Qual seria o melhor, um combo associado ao chá fitness para treinar? Depende do objetivo, né? Se o objetivo é perder peso, você pode pôr os emagrecedores aí, a escolha, e o treinamento aí para ganho de massa muscular, o uso do whey protein, de trigos, maca peruana, o Forskolin como emagrecedor também é bem interessante, porque ele tem um lado que ele promove a proteção da massa muscular, é muito legal isso. E vamos que vamos, chegou a hora de usar o whey protein, né? Agora o pessoal está no momento, as academias abrindo de Brasil afora, todo mundo com o corpo aí fora de forma, uns magrinhos, outros gordinhos. Então tem todo um trabalho a ser feito. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta para eu entrar no outro assunto? Tem uma pergunta antes dessa que você respondeu, da Jéssica. Meu pai sofre com muitas dores no corpo, tem diabetes e insônia. O que vocês indicariam? Jéssica, você pode responder aí que idade tem seu pai, se ele está acima do peso ou não? É uma pergunta interessante. Consegue responder? Oi? Nosso pai, ele está acima do peso e qual é a idade dele? Não, no caso, ele até acho que está no peso ideal, porque assim, a gente descobriu há pouco tempo essa diabetes dele, né? E ele perdeu muito peso, ele pesava mais ou menos uns 100 quilos e hoje ele pesa o quê? Uns 70. E meu pai tem 57 anos. Ele novo. Perdeu peso assim em meses, acho que em um ano ele perdeu muito peso. Sim, ele está bem novo. Bem, Jéssica, assim, eu vou falar para você o que eu falo para todos os homens nessa idade. O Dairo ouve eu falar isso o tempo todo. Homem, depois dos 25 anos, ele começa a perder massa muscular, testosterona baixa, e isso é um problema, porque ele começa a perder músculo, e aí começa a doer a articulação em tudo quanto é lugar, as noites de sono ficam ruins, porque tudo dói. E não é porque ele está com problema de saúde, mas é porque ele não tem músculo para sustentar o próprio peso.
Então, qual é a recomendação disso? É atividade física, atividade muscular, ponto. No caso do seu pai, para alívio dessas dores, eu diria que ele tomaria um Tribulus, por exemplo. O Tribulus é essencial para ele utilizar, para revigorar a energia dele. Um produto como o Dolovitan, para favorecer essa saúde articular de modo geral. E também o Natural Sleep, para que ele durma melhor. Essa insônia pode estar ligada à preocupação ou até mesmo às dores que ele sente. Mas é essencial que ele pratique alguma atividade física, seja uma caminhada, seja um esporte que ele goste, porque ele é super jovem e uma atitude como essa ele pode ganhar 10, 15 anos de vida lá para frente. É o que eu sempre falo. Infelizmente, a nossa cultura, ela é uma cultura onde as pessoas não cuidam de si próprias. As pessoas comem, as pessoas fumam, as pessoas bebem, as pessoas passam noites em claro, porque elas acham que são invencíveis. Mas a idade vai chegando e os problemas vão chegando junto. E a maioria dos problemas são problemas ocasionados pela má gestão da própria saúde. E aparentemente parece que fazer uma atividade física é um sofrimento. Mas a gente precisa lembrar que o nosso corpo, ele é igual a um motor de carro. Não importa se o carro é novo, se ele ficar parado na garagem, ele estraga. É a mesma coisa. Então, tem que movimentar o corpo, tem que, obviamente, melhorar a alimentação, tem esses produtos aí, os nutracêuticos todos para favorecer, e a pessoa ter uma vida mais saudável. Ele é super jovem e com algumas poucas mudanças de hábito, ele com certeza vai rejuvenescer e viver muito melhor. Tá bom? Ô, Renato, uma observação sobre isso que ela falou. Eu tive uma mãe, que hoje ela não está mais aqui, diabética, e minha mãe, ao contrário da maioria que ficam gordo, ela perdeu peso demais com a diabetes dela. Porém, a dieta que a nutricionista passava para minha mãe era uma reeducação alimentar, mesmo ao contrário. A gente acha que ia emagrecer, nós que somos gordos emagrecemos. E minha mãe engordou ao peso normal dela, sabe? Com a mesma dieta que hoje eu faço para emagrecer. A mesma coisa, entendeu? Então, que ela falava a mesma coisa, uma reeducação alimentar, atividade física, tudo isso vai fazer sua mãe voltar ao normal. E faz mesmo, isso é verdade. Sim, sim. Eu tenho um exemplo em casa, a minha mãe tem uns 6, 7 anos que ela resolveu ir para a academia de tanto que eu falava. Porque a minha mãe sempre estava acima do peso. A minha mãe, uma mulher muito nervosa, dormia mal, uma mulher mal-humorada, né? E eu sempre falava, mãe, faz atividade física, e reclamava de dor no joelho, e reclamava disso, e reclamava daquilo. Aí veio a menopausa, ela estava sofrendo ela sozinha, né? E eu comecei a falar, mãe, vai para academia, vai. E aí ela foi. Ela começou a frequentar a academia, ela fez amizade com algumas mulheres da idade dela, ela começou a fazer aula de dança, ela começou a fazer musculação, ela começou a fazer spinning, ela começou a fazer tudo. Hoje, minha mãe tem 60 anos. Se vocês verem a minha mãe, vocês acham que ela tem 45. Ela está muito nova, ela ganhou muita massa muscular, e isso trouxe a alegria de volta. Por exemplo, a minha mãe hoje anda com o cabelo enorme, toda vez escovado, bonita, maquiada, de salto alto, coisa que há 15, 20 anos atrás ela já não fazia mais. Então ela rejuvenesceu de uma forma que quando eu saio com ela, ninguém acredita que ela é minha mãe. Ninguém acredita. E se tiver o meu irmão junto, que eu tenho um irmão mais velho, 2 anos mais velho. Se tiver meu irmão junto, aí piorou. Aí vai achar que um é marido, o outro não sei o que é, sei lá o que vão achar. Mas não acham. Ela é muito jovem, mas ela rejuvenesceu depois que ela começou a fazer atividade física. Aí ela começou a suplementar. O meu irmão, ele mora nos Estados Unidos, ele sempre manda coisas para ela tomar, eu que recomendo que ela toma.
tem alguns produtos da RBC que ela toma também. Super jovem, ela vai na academia, pega pesado, tem menina nova que não acompanha ela. E isso ela construiu com uma atitude. Então, todo mundo pode, tá?